Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? O tema abordado para mais um episódio do nosso podcast será a comunhão com Deus. E você, como é que tem sido a sua relação com Deus? Como você tem separado um tempo para Deus, para ter a sua comunhão com Ele? E para abordar melhor esse assunto, explanar mais sobre a comunhão, trouxemos o Paulo César Baruch, brincadeira, mas é o Paulo César, mais conhecido como o genro preferido da pastora Rosilete. Se apresente para todos que estão nos Bom, assistindo. Paulo César, como já foi dito, genro preferido da pastora Rosilete. Estamos aí para trabalhar, falar sobre comunhão com Deus, que é um tema excepcional de ser debatido, de ser discutido, levar as pessoas a entenderem de fato o que é ter comunhão com Deus. Certo. E então conte pra gente assim um pouco, aproveitando que a gente passou pelo período de carnaval, né? O pessoal saiu para se divertir, para farrear, ter esse tempo de descanso, ou até mesmo de diversão, né? De sair com os amigos, com a família, para algum local. E você, como é que você fez para se divertir nesse período do carnaval? Bom, no período do carnaval, a gente se retirou, a gente foi para o retiro da igreja. Tivemos, na realidade, dois momentos no retiro, né? Tivemos um momento que foi a nossa igreja, no sábado e no domingo, e tivemos na segunda e na terça uma outra igreja. E foi um momento excepcional. Na realidade, todo momento com Deus ele se torna um momento excepcional, porque a busca ela não deve ser somente no período do retiro, a busca ela deve ser diária, né? Para se ter, na realidade, eu costumo dizer que para se aproximar mais de Deus, a gente tem que buscá-lo, né? E essa busca ela só perpassa a partir do momento que você vai atrás. E a gente passou ali momentos excepcionais na presença do Senhor, onde o Espírito Santo ele agiu verdadeiramente na vida dos jovens que estavam lá, de todos que estavam lá, que não tinham só jovens, crianças, e a gente pôde ver, nós podemos na realidade ver o mover do Espírito Santo naquele lugar. Amém. E assim, Paulo César, como é que você iniciou a sua jornada com Deus? Como é que foi o princípio de tudo? Você já é cristão desde criança, nasceu num lar evangélico, ou foi conhecendo ele aos poucos? Conte um pouco dessa sua jornada. A minha jornada com Cristo, ela foi assim, costumo dizer assim, que pessoas pagaram um alto preço, né? Eu não nasci no Evangelho, a minha família toda não nasceu no Evangelho, e eu congregava numa outra igreja, Assembleia de Deus Madureira, e lá tiveram pessoas fantásticas que me acompanharam, que pagaram alto preço, na realidade, para eu estar aqui, que oraram, que jejuaram, que seguraram nas mãos de Deus e disseram, não, ele vai ser um servo teu. A Bíblia diz, na realidade, que a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe, né? Ainda Sim. informe, nós já somos escolhidos, já somos separados, mas existe um momento para tudo. E eu creio que as pessoas que pagaram um alto preço para que eu estivesse aqui hoje, elas simplesmente viam um potencial, ou sei lá, viam em mim alguém que pudesse de fato seguir a Cristo. E graças a Deus eu estou aqui. A minha jornada com Cristo nem sempre, nunca foi tão simples. Ser cristão de fato não é tão simples, não é tão fácil. Verdade. A gente passa por momentos de dificuldade, por momentos de tribulações, e no decorrer de toda essa minha trajetória com Cristo já passei por momentos maravilhosos, já passei por momentos ruins, momentos difíceis, momentos que a gente pensa até mesmo em voltar atrás, mas a gente sabe, eu costumo dizer que a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas, né? E graças a Deus até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Certo. Sabendo que em breve, numa pesquisa rápida que eu fiz aqui, né, que a comunhão é quando a gente se junta com algumas pessoas em que tem a mesma crença que a gente. E assim, com relação à comunhão com Deus, como é que você vê? Qual o seu ponto de vista? Bom, eu penso assim, a comunhão com Deus, na realidade, ela perpassa por três pontos. O primeiro ponto é saber em quem nós devemos acreditar. Sim. Segundo ponto, saber o que deve desejar. E o terceiro ponto, o que deve se fazer. Primeiro, em quem eu devo acreditar? Para eu ter comunhão, eu devo acreditar em Deus, buscar a Deus. Para se ter uma comunhão de fato, a gente tem que se aproximar de Deus. E como é que eu me aproximo de Deus? Orando, jejuando, buscando, congregando,
tá? Existem pessoas que acham que não precisa congregar, Eu vou assistir só o culto online hoje. mas a própria Bíblia diz, não, congregai-vos, né? Porque tem que ter esse laço, tem que ter essa aproximação, tem que Sim, ter esse abraço, o sentir. Nós, assim, por exemplo, nós sentimos muito na época da pandemia, sim. porque nós não frequentávamos a igreja, era de casa, entendeu? Uhum. Então, esse abraço, essa Não tinha aproximação aquele calor não tinha, e humano, as né? pessoas sentiam muito, né? Sim. Acabavam sentindo muito. Isso, no caso, é em que eu devo acreditar. Um outro ponto, o segundo, o que eu devo desejar? Para eu desejar a presença de Deus, eu necessito estar na presença de Deus. Vou te citar um exemplo. Quando eu comecei no Evangelho, Uhum. por exemplo, eu ansiava pelo leite espiritual. Eu queria a todo momento aquele leite espiritual, como um bebê que a todo momento Uhum. mamar, Uhum. né? E chegou o momento que eu já não precisava mais daquele leite materno, porque eu já tinha evoluído, eu já tinha crescido. A partir do momento que eu cresci, eu já estava ansiando por algo mais sólido, entendeu? Algo assim que eu precisava fazer, tomar posição, entendeu? Então, com o passar de mais um pouquinho de tempo, eu já não estava mais ansiando pelo leite, eu não precisava mais, eu não precisava somente comer aquele pão espiritual naquele momento, eu já necessitava mostrar para as pessoas, levar esse evangelho. Então, a nossa vida cristã de comunhão com o Senhor é um ciclo, né? Uhum. Começamos como criança, vamos crescendo, amadurecendo, evoluindo, aprendendo, e mais lá na frente nós vamos encontrar outras pessoas que vão começar como criança, que vão ter que amadurecer e que vão ter como crescer. É um ciclo. A Uhum. comunhão com Deus, ela é uma aproximação com o Senhor. E como é que eu me aproximo com o Senhor? Orando, jejuando, congregando, buscando mais. Por isso que o próximo, dos 3 pontos que eu falei, o que é, eu devo fazer para eu ter Uhum. essa comunhão? Como saber o que fazer para se ter essa comunhão? Existe momentos na realidade que se busca a comunhão incansavelmente em todos os lugares, Sim. porque o Senhor na realidade ele sempre vai estar apto a nos socorrer, sempre vai estar apto a nos responder, entendeu? Então a comunhão com o Senhor ela tem que ser diária, ela não pode ser hoje eu vou orar, amanhã eu não vou orar, tem que Uhum. ser diária a comunhão com o Senhor, É que nem as nossas refeições do dia, né? com Tipo, certeza. café da manhã, primeiro, pelo menos eu acho assim que seria um ponto legal, né, de falar que antes da gente se alimentar, né, de forma material, falando assim, a gente deveria pensar assim, pô, acordei, então eu deveria orar para agradecer a Deus por mais uma oportunidade de acordar vivo, respirando, porque Ele me permitiu isso, né? E eu lembro aqui que em retiros que eu já fui, que a gente treinava muito isso, o tempo com Deus. Aí eu ficava assim, caramba, eu poderia fazer toda essa rotina e às vezes eu caio no erro de não fazer, né? De acordar, agradecer a Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está me levando em paz para o trabalho, está me trazendo em paz. E é coisas tão simples, né? Que daria para a gente acrescentar, mas muitas das vezes não fazemos. Por achar que, tipo, mais tarde eu falo com Deus. Não, Deus, aguenta aí mais um minutinho, que se desse mais umas 25 horas do meu dia, daria para falar contigo. Como é que você se vê na relação do seu tempo com Deus, assim? Como é que você se organiza, planeja? Eu vou te falar assim, Kedma, de experiência própria. Uhum. Teve momentos durante esse ano de 2000, fim de 2022 para 2023, que eu me peguei assim de uma situação que o Senhor ele precisou fazer algo na minha vida para que eu de fato buscasse a comunhão com o Senhor. Uhum. Por quê? Eu falei para você, quando a gente está no processo de evolução espiritual, de crescimento espiritual, a gente vai passar por angústia, por tribulação, por aflições, mas aquilo se torna passageiro. Aquilo ali é temporal, uma hora vai acabar. Entendeu? O Senhor às vezes permite que aconteça determinadas situações em nossas vidas, que é justamente para que a gente volte e perceba que sem Ele nós não vamos conseguir fazer nada. Uhum. Eu, 2022 para 2023, estava aceleradíssimo, mas eu não estava aceleradíssimo na presença, na busca do Senhor, entendeu? A minha vida estava uma correria só que parecia que eu não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a palavra do Senhor, e o Senhor então ele precisou frear, precisou colocar ali um stop
e vir na minha mente, no meu coração, e dizer, calma, tu precisa de mim e tu precisa me buscar mais, entendeu? Então, a partir desse momento que eu entendi que eu precisava buscar, e quando a gente está num processo de deserto, a gente acha que aquilo ali já é o que vai, sei lá, me matar, Uhum. né? Mas o Senhor, Ele sempre vai estar lá naquele lugar dizendo, ei, ora mais, me busca mais, te acorda na madrugada, vem orar, é, passa na realidade mais tempo comigo, me busca através da palavra, ora, porque eu estou aqui todo o tempo falando contigo e tu ainda acha que eu não estou falando contigo. Então, esse processo que nós passamos, eu até falei isso num culto. Às Uhum. vezes nós estamos num processo que nós achamos que nós precisamos de um milagre, mas que na realidade nós estamos precisando do quê? De um processo que cabe a nós dar o primeiro passo para Sim. fazer aquilo. Ah, Senhor, eu não consigo, eu quero um milagre, eu quero me curar, mas o Senhor, Ele quer que tu dê um passo para a tua cura. Mas tu acha que não, que tu está precisando de um milagre e não de um processo. Porque às vezes é mais fácil um milagre acontecer que tu não vai fazer nada, Deus vai resolver a tua situação, do que você dar o primeiro passo, muitas das vezes até retroceder naquilo que tu está fazendo. Uhum. Porque quando tu dá um passo atrás, tu passa a refletir, Sim. tu passa a olhar as coisas com um olhar diferente, com um olhar espiritual, com um olhar de Deus, entendeu? E eu não tava vendo isso com um olhar espiritual. Eu estava vendo com um olhar meio carnal, eu estava alimentando a minha carne, estava esquecendo de alimentar o meu espírito. Então, quando eu cheguei num poço que eu achava que era fundo e ele era rasíssimo, raso, que bastava Uhum. eu colocar as mãos e sair, mas eu Uhum. achava que aquele poço era fundo, entendeu? E o Senhor disse, não, o poço é raso, depende de ti sair, o processo é teu, é tu que tens que sair. E muitas das vezes nós estamos passando por esse momento de ansiedade, de aflição, de um processo até depressivo, né, em nossas vidas, e nós achamos que já chegou ao fundo do poço, o fim do poço, que já era, que eu não vou ter mais como sair dali. E o Senhor diz, não, ei, as minhas mãos estão aqui, me busca, ora, Ele consegue suprir todas as ansiedades, Ele consegue suprir toda a depressão, Ele consegue nos colocar de pé, entendeu? E assim, basta buscarmos. Se a gente confiar no Senhor, em espírito e em verdade, em fazer o que eu acabei de falar, orar mais, jejuar, ter comunhão com o Senhor, falar do Evangelho do Senhor, não nos mantermos calados, o Senhor sempre vai estar com as mãos estendidas para nós. Sempre. Se a gente for fazer uma análise, Kedman, Sim. olha, nós tivemos, por exemplo, acho que todos já sabem a história do apóstolo Paulo, né? Uhum. O apóstolo Paulo, eu sou apaixonado pela história dele, Por que porque será, né? de tudo que o O apóstolo Paulo, xará. de tudo que ele fez, ele fazia com excelência. Quando ele era perseguidor da igreja, ele perseguia por excelência porque alguém mandava, ele obedecia a Sim. ordens. Então ele fazia por excelência. Quando ele teve um encontro com Cristo, que ele caiu do cavalo, a história toda já sabe, ficou Uhum. cego, foi para casa de Judas, Deus vai levantar um jovem. Vai dizer, Ananias, eu quero que tu vá lá na casa dos Judas, eu quero que tu ore e tire a cegueira de um homem que está lá. Ananias foi, pesquisou lá e disse, cara, Senhor, tu queres que eu vá? Tu tem É certeza? aquele cara, aquele lá que persegue os teus Logo servos que tu esse. queres que eu vá atrás? E o Senhor disse, não, é lá que eu quero que tu vá. Ananias foi obediente, foi lá e resolveu a situação que tinha que resolver. Aí a gente analisa, Kevin, o apóstolo Paulo, perseguidor, agora vai passar a ser adorador. Sabe o que me encanta na história do apóstolo Paulo? É que lá em 2 Coríntios 4,17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 17. Só o que me encanta nesse verso é quando ele diz, nossa leve e momentânea tribulação. Nossa, se ler os livros que o apóstolo Paulo escreve, ele foi perseguido, ele naufragou 3 vezes, ele simplesmente, depois de um naufrágio, ele estava juntando uns talhos de madeira, ele foi picado por uma cobra venenosa, Sim. ele, na ilha, no Monte de Listra, ele foi apedrejado, ele foi amarrado pelos pés, apedrejado, então a morte acompanhava ele todos os dias. Aí ele vem lá em 2 Coríntios diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Nossa, que leve e momentânea tribulação. Ele sofreu toda sorte de bênção ali, que ele podia morrer a qualquer momento, Sim. mas mesmo assim ele confiava em quem? Em Olha Deus. a comunhão que esse apóstolo tinha com Deus. Porque Confiança, se né? somos nós,
Nós, quando muitas das vezes alguém fala mal da gente já quer sair da igreja, abandonar Cristo, abandonar o Evangelho. Sim. Tu tá entendendo? Olha a comunhão, olha que espécie de comunhão às vezes nós temos com Deus. A nossa comunhão parece ser pífia quando a gente olha o apóstolo Paulo, que ele diz: passamos por ele passou por todo momento, a morte estava rondando ele, mas ele diz: confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor. Ele em momento algum negou a Cristo. Aqui, quando ele está sofrendo todas essas perseguições, ele poderia ter negado a Cristo. Ele poderia ter dito: não quero mais seguir a Cristo. Provavelmente ele voltaria a ser cobrador de impostos, provavelmente ele ganharia um galardão dos homens, mas o que? O final dele ia ser de morte, né? Não era isso que o coração, que a alma, que o espírito dele almejava. Glória, muito excelente, as mansões celestiais. Tanto é que quando ele morre, o que ele diz? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei o quê? A fé. O principal que o ser humano deve ter é fé. A fé, ela não é palpável, não é um copo d'água que a gente pode ver, tá segurando, entendeu? A fé, ela é aquilo que parece ser intransponível, um muro que parece ser intransponível, que o Senhor te passa para um outro lado, sem que você faça esforço. A fé é entregar, de fato, as nossas vidas nas mãos do Senhor, entendeu? E é perfeito, porque a fé, ela é capaz mesmo de mover montanhas, e ela requer que cada um de nós venhamos a dar o primeiro passo. É aí que começa a jornada da pessoa, né? Que dar o primeiro passo nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. É que nem quando a criança, né, começa a engatinhar ali, aí vai se levantando para dar os primeiros passos, né? Ela tenta se equilibrar assim, aí o pai ou a mãe fica assim por perto para não deixar a criança cair, né? Assim é a gente com Deus, né? De tá lá engatinhando: Deus, agora eu quero caminhar aqui, me ajuda para ver se eu não vou cair, me dá força, né, e coragem. E realmente a nossa vida com Deus, a própria palavra dele fala, né, que a gente iria passar por tribulações. Não significa que a gente vai viver na tribulação, né? Então, assim, eu digo isso porque eu tinha uma mente assim muito fechada para essas coisas. Então, quando eu era adolescente, meio rebelde, eu achava que tudo tinha que servir a nós e o nosso reino nada, né? Eu achava assim: eu quero tudo de mão beijada. Deus, eu preciso de emprego, mas não entregava um currículo. Não fazia Como é que eu vou conseguir um emprego sem entregar um currículo? É a questão do primeiro passo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender, eu tenho que fazer a minha parte também. Tudo bem que Deus, ele faz as coisas que ele acha que é bom pra gente, né? Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Verdade. Mas você mencionou a questão do jejum. Eu lembro assim que antes eu achava que o jejum era de algo que relacionado somente à comida, tipo, o arroz e feijão, vou tomar só água e pão hoje. Eu achava que era só disso, mas não, é daquilo que a gente mais gosta. Por exemplo, o açaí para mim às vezes é complicado fazer um jejum de açaí, de redes sociais, de celular, mas eu acredito que quando a gente passa por esse processo, né, de jejum, se dedica realmente, de fato, se entrega, a recompensa é muito bacana depois disso, né? E assim também você mencionou a questão do deserto. Todo mundo acha que deserto é para ficar ali pro resto da vida, que nem o povo do Egito, né? Ficou 40 anos no deserto, sei que eles podiam atravessar em 4 dias, sei lá, por aí, ou menos. Mas de tanto eles reclamarem, de acharem assim, esse Deus não vai socorrer a gente, eles tinham de tudo. À noite eles tinham fogo para esquentar eles, de dia eles tinham maná, eles tinham tudo. As roupas não se rasgavam, os sapatos muito menos, não desgastavam. E mesmo assim eles ainda reclamavam muito. E assim, Paulo, teve algum momento da sua vida que você achou assim, cara, não preciso disso não, eu acho que essa vida com Deus é bobagem, não, acho que é papo furado desses crentes aí. Como é que você se via antes de fato ter aquela experiência que te impactou? Na realidade, Kedma, todos nós, o cristão, ele passa por esse processo. É um processo que
muitas das vezes desencadeia que pessoas abandonam mesmo a fé, Sim, não acreditam mais naquilo que eles já viveram, né? Mas também tem momentos que o cristão passa por esse processo e percebe que sem Cristo eles não conseguem fazer nada, que sem Cristo eles não vão conseguir dar um passo, não vão conseguir caminhar. Então, tem momentos, todos nós já passamos por momentos assim que a gente se encontra enfraquecido, principalmente quando não tem a provisão, quando não tem um emprego, quando não sim, tem, a saúde não está boa, né? Quando há separação, quando há brigas, a gente vê muito isso acontecer. Eu falo assim por mim, eu já tive momentos que a minha fé ela esfriou de uma forma assim que eu cheguei assim a pensar, cara, será que Cristo existe? uhum, Sabe? Aquele está lá assim, depois Cristo, o Espírito Santo vem e disse, cara, tudo que tu já viveu, tu ainda tem dúvida? Aí a Bíblia vem e diz, olha, se me negares, eu pois não chega vou num te grande conhecer no dia, grande dia, sabe? Então, a gente vem a reflexão, vem o pensamento, vem a entender de fato que o Senhor, ele é vivo, ele é eficaz, que o Espírito Santo, ele fala quando ele quer, na hora que ele quer. Eu vou te contar um testemunho. Há uns 20 dias atrás, eu acho, 20, 30 dias atrás, não recordo bem, eu estava num processo assim muito forte, de um deserto muito forte, e, e eu estava orando, e eu disse, Senhor, assim, de um grito mesmo dentro do quarto, já não parecia assim aquele última cartada. Eu uhum, disse, Pai, Senhor me conhece, Senhor sabe o que eu preciso, Senhor sabe o que eu necessito, para o Senhor é isso aqui, para eu sair de onde eu estou, é isso aqui, fala comigo. E eu me calei, chorando, me sentei no sofá, fiquei mexendo no telefone, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e disse, tu queres que eu fale mais do que eu já estou falando? Acho que eu me repito todo, mais do que eu já estou falando, confia em Deus, confiança em Deus, é como uma criança quando sobe em uma escada e você diz, pula filho, ele vai pular porque ele confia que tu vai agarrar, e o uhum. Senhor, ele sempre disse isso para mim, confia em mim, Só descansa, né? isso vai passar. A minha alma estava querendo sair do meu corpo e deixar, não estava aguentando mais, entendeu? Uhum. Mais o que? O meu espírito, a minha alma angustiada, sofrendo, mas o Senhor diz, ei, eu ainda o adorarei. Aquieta minha alma, porque eu ainda o adorarei. Então, o Espírito ele vem sobre as nossas vidas, ele traz o conforto, o consolo necessário, mas nós temos que confiar. Sem confiança, não tem como nós nos aproximarmos do Senhor, entendeu? Porque às vezes, Kedma, nós confiamos em tanta coisa, confiamos no nosso intelecto, no nosso dinheiro, no nosso carro, em cavalo, na força, mas não confiamos em Deus. Nós dizemos, Senhor, eu entrego os meus filhos em tuas mãos. Mas no primeiro momento de aflição, tu tira das mãos do Senhor, quando tu diz, Senhor, até Pega o agora controle de O volta, Senhor não né? resolveu. Sabe, tu tira o controle. Uhum. Então, é isso que o Senhor não quer. Ah, tu entregou, tu te entregaste em minhas mãos, deixa eu resolver. O meu tempo, ele é diferente do teu tempo. Ah, se fosse o nosso tempo, né? Uhum. Se eu pudesse pedir hoje, assim, eu quero um carro. O carro estivesse ali Um na estalar porta. de dedos Você está assim. entendendo? Mas não, Senhor, é no tempo do Senhor. É essa confiança que nós temos que ter. Porque a partir do momento que eu tenho confiança no Senhor, o Senhor ele vai vir sobre as nossas vidas, ele vai resolver os nossos problemas, as nossas soluções que nós tanto queremos, elas vão chegar, mas é o que? Confiança. Confiança é o que nos aproxima de Cristo. A confiança ela traz uma comunhão com o Senhor e uma vez a comunhão entrelaçada é como um cordão de 3 dobras. Ele não se rompe, entendeu? Não se rompe com facilidade. Tu pode tentar Sim, arrebentar, pega uma corda e enrola 3 vezes e tenta arrebentar. É difícil porque demais. é a confiança, é a comunhão, é a aproximação com o Senhor. Certo? Temos uma pergunta aqui dos nossos colegas, né? Ele. Três perguntas, na verdade, né? Uma delas é: quando a pessoa está afastada de Deus, que, tipo, tá assim, desesperançosa, tipo, não adianta mais, eu já fiz de tudo, mas parece que as coisas não estão vindo, eu vou me afasto de Deus, porque eu acho que eu não sou merecedor da graça dele.
o que é que a pessoa pode fazer ou alguém que está ao redor dessa pessoa pode fazer para que ela volte a ter essa comunhão com Deus? Eu vi um. Primeiro que se afastar, se te afastando, tu já se torna muito mais difícil. Né? É, Já se torna muito mais difícil. Porque quando tu tá próximo do Senhor, buscando o Senhor, o Senhor tá apto a te ouvir. Mas tu te afastou, o Senhor vai continuar te ouvindo. Entendeu? O Senhor não é surdo, Ele vai continuar ouvindo, Ele vai continuar trabalhando em tua vida. Mas é assim, é, nós observamos às vezes, quando as pessoas elas se afastam, estão 10, 20, 30 anos. Eu vi até um testemunho de um pastor, que eu achei muito interessante, que uma ovelha fez uma pergunta para ele, pastor, quando a ovelha que já está 10, 20, 30 anos se afasta da casa do Senhor, por que que muitas das vezes os pastores não vão atrás e essa ovelha acaba muitas das vezes se perdendo? E o pastor disse assim, olha, o filho pródigo, quando ele pegou toda a riqueza, pediu a riqueza dele, ele foi embora da uhum, sua casa, né? Quando acabou tudo que ele fez, ele voltou. sim, Porque ele sabia o caminho para voltar para a casa do Senhor, não é verdade? uhum, Quando das 99 ovelhas, quando uma foi embora, o pastor foi atrás, porque aquela uma que foi embora não sabia voltar, sim, entendeu? Então, o que o pastor quis dizer nisso é que quando a pessoa está 10, 20, 30, já provou do evangelho, já viveu todas as estações, as fases do leite materno, do sólido, aprendeu, já tinha evangelizado, já tinha pregado a palavra do Senhor, que ela se afasta, dificilmente ela vai voltar sozinha. Aí a gente estava num debate e uma pastora pegou e disse, não, mas o Senhor ele diz que nós devemos ir atrás. Ir atrás, nós não devemos abandonar, mesmo que aquela pessoa tenha passado 10, 20, 30 anos, porque nós somos seres humanos, sim, nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado já é pecador. Então nós erramos, nós falhamos, nós desagradamos, nós somos desagradados, entendeu? Então, o que traz uma pessoa para a casa do Senhor é o Espírito Santo. É Ele que nos convence dos nossos pecados. O Senhor diz, venha como estás, e deixa que o demais coisas eu vou fazer no decorrer da tua vida. A pessoa que se afasta da presença do Senhor, da casa do Senhor, se tu tiveres a oportunidade de evangelizar novamente, evangeliza. Vai atrás, não desiste. Eu sempre digo isso. Não desiste. Ah, mas aquela pessoa me fez tanto mal, mas não desiste dela, porque é uma alma. sim, Porque é muito fácil evangelizar as pessoas que eu amo. sim, É muito fácil eu chegar, pô, gosto pra caramba de Kedman. Jesus te ama. É muito fácil. Agora vai evangelizar, vai atrás daquela pessoa que falava mal de ti, que te perseguia. E é dessas pessoas que o Senhor quer que tu vá atrás. É dessas pessoas que o Senhor quer que tu evangelize, que tu vá atrás. Sabe por quê? Porque uma alma é preciosa para o Senhor e não importa quem seja, pode ser o maior bandido que for, é preciosa para o Senhor. E quando se arrepende, é alegria, é uma festança gigantesca nos céus. realmente o fato de lidar assim com as pessoas que falam mal da gente ou que vivem dizendo coisas que não são verdade sobre a nossa pessoa, Verdade. é mais difícil de chegar e falar assim, olha, Jesus te ama, de dar outra face, né? É muito complicado mesmo. Mas a gente tem que sempre saber ponderar as nossas palavras, né? Comunhão com Deus é isso. É É tu verdade. abrir mão do teu eu, do teu ego, do teu superego, por uma pessoa que o Senhor diz que é preciosa. Verdade. E tem mais duas perguntas aqui. O que pode nos impedir de ter essa comunhão com Deus? E como eu posso saber que eu estou tendo essa comunhão com Deus? Primeiro, o pecado nos impede de nos aproximarmos do Senhor. As pessoas elas podem constatar, às vezes tu tá cometendo um delito que o Senhor não está se agradando, tu sabe que o Senhor não está se agradando daquilo, tu tá cometendo, o Espírito Santo na mesma hora, ele vem e diz, tu tem certeza que tu vai contar essa pequena mentirinha? É um pecado. Sim, Há necessidade de tu contar isso? Fala a verdade. O Espírito Santo automaticamente ele fala no teu coração, entendeu? Por quê? Aquele que já teve uma experiência com o Senhor, ele sabe que o Espírito Santo ele nos toca. Ele vem sim, na nossa mente, ele vem no nosso coração. Tu está cometendo um delito, o Espírito Santo ele está ali dizendo, não, tu não tem necessidade de fazer isso. Tu não tem pessoas que têm uma compulsividade por mentir.
Uhum. Ou uma pequena mentira. Mas tem pessoas, por exemplo, que vivem na fornicação, que vivem no adultério. E são pecados que um pecadinho ou adultério é a mesma coisa. Sim. Não tem uma distinção pecadinho e pecadão, é a mesma coisa. Entendeu? Então, na mesma hora, o Espírito Santo ele vem, ele fala. Eu já cansei de tipo ter momentos assim que eu podia falar a verdade, mas eu resolvi omitir. E na mesma hora o Espírito Santo vem dizer, Que bonito, hein, de, PC? de fato, tu tem a necessidade de fazer isso, fala a verdade. Tá entendendo? Então Sim. é na mesma hora, o Espírito Santo é na mesma hora, ele não deixa passar, entendeu? Ele vem, e aquele que já experimentou da água do Espírito, dificilmente não sente quando está próximo de praticar algo que seja ilícito na presença do Senhor, dificilmente o Espírito Santo não vai sobre ele e dizer, ei, calma, tá errado, não faz, volta atrás, retrocede, fala a verdade, entendeu? O Espírito Santo fala, é vivo e eficaz, ele está presente, ele é onisciente, onipresente, onipotente, em todos os lugares ele está, em todos os momentos. Então não adianta a gente achar que pode fazer qualquer algo ilícito que o Senhor não vai ver. E eu costumo dizer uma coisa, a gente pode, Kedma, se esconder numa caverna mais longe que for do Senhor, ele vai estar lá. Ele vai estar lá contigo. Ele vai estar lá esperando você chamá-lo, esperando você dizer, pai, eu tô aqui, não aguento mais, tá doendo, me ajuda, me carrega, entendeu? É isso que o Espírito Santo faz. E como eu sei que eu tô tendo essa comunhão com Deus? Como tu sabe, a comunhão com o Senhor, ela é diária. Sim. Entendeu? Ela não pode ser simplesmente tem um intervalo de hoje tempo. eu decidi. Não, hoje eu vou orar, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar. Uhum. A comunhão com o Senhor, você percebe que tem a comunhão com o Senhor quando, de fato, você está próximo de fazer algo que não seja agradável, e você sente no coração que aquilo que você está fazendo não é agradável. Entendeu? Não é... É como, eu costumo dizer assim, que é como uma árvore. Primeiro, o papel de uma planta não é frutificar. O papel de uma planta é o quê? Crescer. O papel de uma árvore não é crescer. O papel de uma árvore é o quê? Frutificar. Tu tá me entendendo? Sim. Às vezes nós somos uma planta que precisamos crescer mentalmente, espiritualmente, evoluir como cristão, evoluir como cidadão, como homem, como mulher. Entendeu? Nós somos apenas uma pequena planta que não consegue alimentar ninguém porque ainda está crescendo. Mas às vezes, Kedma, nós somos uma árvore que já deu fruto, que as pessoas já se alimentaram do fruto, mas muitas das vezes nós mesmos não acreditamos que somos uma árvore frutífera. Sabe como? O pastor te convida para ser diácono. Você diz que não vai ser diácono porque não estou preparado. Não está preparado. Isso. O pastor de jovem te convidou para pregar num culto de jovem. Não estou preparado, para você nem falar. Sabe? Você já é uma árvore frutífera, mas parece que o medo te deixa tão pequeno que tu não consegue perceber que você já não é mais uma planta que está crescendo, que você já é uma árvore que dá frutos. E que as pessoas estão ansiando pelo fruto que você está dando. A palavra do Senhor. Isso aí é aproximação com o Espírito Santo. Entendeu? Isso é comunhão. E quando você percebe que é uma árvore frutífera, quando tu percebe que o Senhor te separou, não para te ficar sentado não que seja errado ficar sentado no banco, mas não para te ficar sentado, mas para te levar o evangelho, evangelizar, pregar, sabe? Não se conformar com este mundo, transformar a mente, a nossa mente, e perceber que nós temos que caminhar de mãos dadas com o Senhor. É aí que tu percebe que você é uma árvore frutífera. Entendeu? É assim. Eu fiquei assim, analisando, né, a sua forma. Eu falei, a planta já não é uma árvore, ela não é justamente para frutificar, né? Mas agora você explicando bem, deu para entender muitas coisas, né? E realmente a fase, o processo que o cristão passa, né? É isso aí. E falando em comunhão com Deus, eu me lembrei da história de um cara muito conhecido pela maioria, né? Que é Jó. Jó, assim, eu acho que ele era um cara muito excepcional. Ele tinha do bom e do melhor. Posso dizer que ele tinha do bom e do melhor. Porque na Bíblia consta isso, né? Ele tinha a mulher dele, ele tinha as filhas dele, fazendas, servos, tudo ali ao dispor dele.
Mas aí o diabo não contente, falou, eu vou testar esse um aí pra ver se ele realmente é fiel, né? Pra ver se realmente ele vai aguentar a rajada. É verdade. Aí ele chegou lá com Deus e Deus falou assim, tá, vou deixar tu fazer o que tu quiser, só não toca na vida dele. Deus deu a permissão pro diabo, né? E foi lá, tocou nos gados dele, no dinheiro dele, na família dele. E até a esposa falou assim, cara, por que tu tá vivendo assim? Tu já tá todo ferrado, tá todo pirento. Larga, né? Abandona esse Deus que ele não vale de nada. E aí ele falou assim, não vou largar, que é ele que me sustenta, é ele que... Ele é o meu tudo. Basicamente ele disse isso, que ele é o meu tudo. E a pessoa se já falasse assim... Verdade, tenho certeza, vou abandonar. Já pensou? É só concretizar o que o diabo estava falando. Assim, não, se eu tocar em tal coisa, eu tenho certeza que ele vai te negar. Aí Deus, como ele sabe o coração do homem, né? Ele falou, não, esse aí não. Eu boto minha mão no fogo, mas esse aí não. Esse aí foi escolhido separado. E quando ele passou por todo esse processo, por essa prova, e o diabo viu que ele não ia conseguir, que Jó, né, falasse assim, vou desistir de Deus, ele pegou, saiu e Deus falou assim, pois agora que você passou por tudo isso, eu vou te dar em dobro, em triplo. E enfim, ele só prosperou até o final da vida dele. E cara, assim, como você falou, né, dá o pontapé inicial. Pode vir a tribulação, pode vir a dificuldade, mas sempre sabendo que Deus é a bonança, né? Durante a tempestade é Ele que vem, nos acalma, nos refrigera, nos dá ânimo, nos dá força. E às vezes nos mínimos detalhes, eu costumo dizer que é nos mínimos detalhes, porque eu tiro a minha mãe como exemplo, né? Eu acredito que ela é uma pessoa de muita fé mesmo. Porque às vezes ela fala assim, minha filha, tu tem fé? Eu fico assim, não sei. Às vezes eu quero dar uma de Tomé, sabe? Só acredito vendo. Ela falou, olha, com Deus não se brinca. A gente tem que levar as coisas a sério. Se você crê que vai dar certo essa coisa que você está pedindo para Deus, vai dar certo. E realmente, quando a gente é fiel a Deus no pouco, com certeza no muito, a gente vai continuar sendo fiel, porque Deus já sabe a intenção do nosso coração, né? E quando eu precisei de um emprego, eu estava um ano, um pouco afastada, assim, né? O máximo que eu fiquei parada é um ano e meio, né? Sem emprego. E aí eu ficava assim, será que eu vou conseguir e tal? Deixei currículo, eu ficava assim, duvidando, né? Na dúvida. Aí quando eu falei, a mamãe falou assim, minha filha, por que tu não faz um propósito com Deus? Olha, se você é ofertante, se você é dizimista, cumpre com tudo certinho. Não significa que, eu vou fazer isso e Deus vai me recompensar. Barganha, porque não né? é uma troca, Verdade. né? E a gente tem que fazer por merecer, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer meu propósito. Aí acabou que aconteceu o quê? Eu tive 2 oportunidades de emprego. Aí, não contente, eu falei assim, Senhor, tu sabe que eu não sou muito boa de interpretar sinais. E que eu demoro muito a entender algumas coisas, né? Aí eu falei assim, faça o seguinte, a empresa que me ligar por primeiro, ou me mandar mensagem por primeiro, eu sei que é essa que eu devo trabalhar. E foi justamente isso que aconteceu. Então, a partir dessas experiências, assim, com Deus, fora outras, assim, em encontros, em retiros, assim, a gente vê que, cara, Deus é muita coisa, Deus é tudo, literalmente. Até no teu respirar, na tua forma de falar, no teu agir, se tu tem esse contato direto com Ele, né? Depois que o véu se rasgou, né? A gente tem esse livre acesso, né? Que antes dos profetas não tinham isso, né? Então eles tinham que estar sempre preparados, né? Quando eles entravam, aí se colocavam tipo um sino lá no pé, né? Que levasse o farelo, já só fazia puxar. E depois que o véu se rasgou e foi de cima a baixo, que nos remeteu uma outra ideia, né? Porque se fosse o contrário, de baixo para cima, foi o homem, né? De cima aí baixo, de cima para baixo, Deus, através do seu filho Jesus, resolveu falar assim, não, vou te dar a oportunidade de tu falar diretamente comigo. Vou te dar essa liberdade de falar diretamente comigo. E eu fico assim, cara,
É uma coisa muito louca, porque quem nesse mundo iria ter essa coragem de se dar pelas nossas vidas? Dificilmente tem, né? Neste mundo. Na realidade, é, dar um filho, hoje eu sou pai, eu entendo, eu não teria coragem de dar o meu filho pela humanidade. Ah, se o Vitor morresse, a humanidade estaria salva, ia morrer todo mundo, mas eu não daria, entendeu? Deus é magnífico, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é perfeito, porque Ele se fez se cumprir na vida de Jesus o que tinha que ser feito, né? Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui e a gente só consegue, muitas das vezes, nem reconhece a magnitude Sim. que esse nome tem, Jesus Cristo, a magnitude, o poder que esse nome tem, entendeu? E quando nós reconhecemos, é aí mesmo que a nossa comunhão ela está bem entrelaçada com o Senhor. É verdade. E assim, o que você viu assim, de resultado na sua vida devido à sua comunhão com Deus? Os resultados foram muito mesmo. Na realidade, porque, assim, quando eu vim para Cristo, eu continuei a mesma coisa. Um pastor falou para mim, eu usava brinco, né? Aí o pastor disse assim, eu disse, mas eu tenho que parar de usar brinco? Aí ele disse, não, vai como tu estiver lá. O Senhor, ele é Ele que vai fazer. Ou tu permanece, ou tu vai tirar os brincos. Entendeu? É com o Senhor. Pode vir como tu estás, tu pode vir. Eu ia para a igreja de brinco, pintava meu cabelo de tudo quanto era cor. E só que chega uma hora que o Espírito Santo ele vai te incomodando. Sim. Ele faz tu mudar as tuas roupas. Eu usava calça, aquilo até brinca comigo, eu usava calça que tinha 50 bolsos. Né? E o Senhor ele vai te incomodando, e tu vai parando de usar aquelas roupas inadequadas, tu vai parando, tu tirou um lado, tu tira um outro lado. Quando tu vê, tu já parou de pintar o cabelo. O Espírito Santo ele vai te incomodando, ele vai retirando de ti, entendeu? E isso aí são processos na nossa vida como cristão. E eu fui crescendo, fui evoluindo. Eu sempre tive vontade. Eu vi os pastores pregando na Madureira. Eu tinha vontade de pregar, mas eu não sabia. Eu ficava vermelho, queria que tu visse. Eu ficava com muita vergonha. Aí o Senhor disse: não, mas um dia, num retiro, um pastor disse que eu seria profeta, que eu pregaria a palavra. E naquela hora eu não acreditei, né? Mas isso ficou no meu coração. Uhum. E eu peguei. Deus me permitiu fazer uma faculdade, eu terminei minha faculdade. Na faculdade eu aprendi a não ter vergonha, deixei a vergonha de lado, entendeu? E eu fui crescendo, e foi a partir de então que eu fui passando a ter a oportunidade de pregar. Eu amo pregar o Evangelho do Senhor, mas a nossa carne não ama fazer a obra. Eu me afastei, eu deixei de pregar o Evangelho. Eu pregava, eu evangelizava, eu corria aos quatro cantos. A minha carne, com os afazeres da vida secular, me afastou da presença. E o Senhor teve que me frear e disse: não, ei, volta para onde eu pedi, eu te mandei ir, entendeu? E eu sofri isso na carne, eu já não estava mais nem aí, eu já não dava testemunho, entendeu? Eu estava no futebol, eu já me exaltava no futebol, já não aparentava mais ser aquele cristão, entendeu? Aquilo que Cristo tinha colocado sobre minha vida. E o Senhor então teve que me frear, justamente para que eu voltasse para os pés do Senhor e entendesse que só Ele é que pode fazer as grandes mudanças. Se não for misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, já teríamos consumido, olha, há muito tempo, muito tempo. E nós somos muito apressados. Nós achamos que eu costumo dizer que nós somos aquele leopardo que quando sai atrás da presa, sai disparado e não retrocede mais. Mas o Senhor, uma vez ele disse, eu estava vendo um testemunho, ele disse assim: por que tu tem tanta pressa? Na arca de Noé, quando entrou todo mundo, eles tiveram que esperar a tartaruga. Tartaruga é veloz? Não. Por que pressa? Calma, vai entrar todo mundo, mas você tem que me buscar. Tá entendendo? E às vezes nós somos assim, nós queremos entrar com tudo e não esperamos o próximo. E a tartaruga tá vindo devagar para entrar Só na mãe. Só na mãe, porque é no tempo dela. Não é no nosso tempo. Mesma coisa de Deus. É no tempo de Deus. A gente tem pressa para tudo, mas é no tempo de Deus. Sim. As coisas têm que ser no tempo de Deus, porque elas são boas, perfeitas e agradáveis. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. E quando nós entendemos, aí sim a gente passa de fato a perceber que um passo que você dê sem Cristo, você está propenso à queda. Mas um passo que você dê com Cristo, até mesmo se esse passo for para trás, você está propenso a vencer.
a crescer, a evoluir. Eu costumo dizer que o nosso crescimento, muitas das vezes, não é crescimento financeiro, é crescimento espiritual, é amadurecer como cristão. Nós precisamos amadurecer muito como cristão, entendeu? Porque para nós chegarmos ao patamar do apóstolo Paulo, que passou por toda a tribulação de morte, e dizer, a Bíblia diz, os nossos momentos de crise, nossos momentos de ansiedade, nossos momentos de depressão, nossos momentos de morte são o quê? Momentânea e passageira. Vão passar, vai passar, entendeu? Vai passar. É nisso que a gente tem que confiar. Sim. Porque às vezes nós achamos que o deserto é para sempre, mas o deserto é algo que o Senhor está te colocando para você aprender. Kedma, o cristão tem que entender uma coisa, e quando eu entendi isso, eu percebi. Eu não posso falar naquilo que eu não tenho experiência. Eu não posso. Eu costumo dizer que uma pessoa solteira não pode falar de vida de casado. Eu sempre digo isso nos cultos. Uhum. E um cara que não tem a presença de Deus na sua vida não pode falar de Deus. Entendeu? Não pode. Sim. Então, eu só posso falar daquilo que eu tenho experiência, daquilo que eu vivenciei. Uhum. Entendeu? Eu cansei de falar para os meus alunos sobre ansiedade. Para quem não sabe, eu sou professor de história. Eu cansei de falar para os meus alunos sobre ansiedade. Via os meus alunos na sala angustiados e eu falava sobre ansiedade, falava. Mas o Senhor um dia disse para mim, mas você fala, mas não vivenciou. Eu presenciei em mim a ansiedade para que de fato eu entendesse aquele jovem que eles estavam vivenciando. E hoje eu posso dizer que se eu falo para eles sobre esse processo de ansiedade, é porque eu vivenciei aquilo, eu sei como é, eu sei quanto dói, eu sei que não é frescura, como eu cansei de ver vários colegas falando que era frescura. Essa moleque tem tudo, tem um carro bom, uma casa, uma mansão, o pai é rico e tá nessa frescura. Não. Aí eu fui perceber na pele que não é frescura, que a ansiedade ela precisa que você esteja perto, que você seja menos julgador e mais, se aproxime mais, ame mais. Não julgue tanto, cuide, porque na mesma medida que julga, será julgado, a Bíblia diz isso. Sim. Entendeu? Então, são processos que eu vivenciei, que pessoas estão vivenciando, que eu vou ter a oportunidade de falar para aquelas pessoas. Eu vou ter uma palavra de conforto, uma palavra sábia, entendeu? Sim. Porque não é só dizer, te acalma. Não é só dizer, te acalma. Se fosse só dizer, te acalma. Não, é cuidado. É cuidado. Nós temos que ter cuidado com a nossa geração. Nós temos que aproximar a nossa geração de Cristo. Nós temos que saber que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E quando eu fui convidado para o podcast, umas 2 semanas não deu errado, essa deu certo, graças a Deus, que era no tempo de Deus. Eu estava muito rouco, lembra? Uhum. E essa oportunidade que eu estou tendo, eu sei que pessoas que vão estar me ouvindo, vão saber, que estão me ouvindo, vão saber, de fato, que ter comunhão com Deus é buscar ao Senhor incansavelmente, em todos os momentos, aonde você estiver. Não tem lugar para você orar, é onde você estiver, no vaso, é no banheiro, é tomando banho, é no ônibus, é no carro, é no trabalho, onde você estiver. Porque é isso que agrada ao Senhor. Quando a gente dá o primeiro para o Senhor, da nossa oração, primeiro do Senhor, o Senhor se agrada demais. E não é só a nossa oração, é o nosso dízimo. Eu cansei de roubar o Senhor nos dízimos. E o Senhor veio sobre mim e disse, ei, não é só isso que está errado. Tem que melhorar nisso aqui. Evolui, cresce. Você já viveu isso, você sabe como é que funciona. Entendeu? Então o Senhor, ele vem aos poucos. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele não bate na porta e vai entrando e vai dizendo o que tem que fazer. Não, ele vai te moldando aos poucos. Vai te treinando. Ele é muito vai educado, te ensinando. Né? Quando você percebe, você está fazendo as coisas que o próprio Deus está mandando você fazer. Aí a comunhão, ela está muito forte. E uma vez que em comunhão com o Senhor, parece que a tua vida, ela flui assim de uma certa forma. Sim. Que mesmo que tu não tenha o pão para comer, o Senhor diz, espera em Deus, descansa, que eu vou resolver o problema. Isso é verdade. Com relação à provisão, quando a gente menos espera, Deus está lá assim. E às vezes é de pessoas que tu nem imagina que vão te ajudar, e Deus providencia tudo com tanta excelência que tu fica assim, caraca, Deus tá perfeito, é por isso, né? Que eu sigo esse Deus, é por isso que eu sirvo ele, né?
Teste E perfeito. contando uma experiência própria aqui, eu me lembro que quando eu tinha, eu acho que uns 10, 11 anos mais ou menos, eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, né? Aí eu tenho uma perfeita também. E aí, cara, tava rolando culto, era um culto de crianças, né? Então, como eu era da Assembleia, então eu sempre tinha os curtitinhos separados, Eu né? sei E como tinha é. os congressos infantis. E eu tava em um desses congressos. Aí, quando eu cheguei lá, o pastor deu a palavra e tal, tudo mais, eu vi aquele movimento, as irmãs, eu ficava olhando assim, o que que tá acontecendo? Eu não tinha muita noção, né? Aí eu ficava assim, será que isso é normal? Aí o pastor falou, todas as crianças que nunca foram batizadas com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu falei assim, eu não sei o que é isso, mas eu vou Vamos lá, lá, né? né? Aí quando eu cheguei lá na frente, eu não sabia se eu prestava atenção no pastor, se eu via as irmãs já no manto, né? Aí eu ficava assim, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí depois que eu falei assim, cara, deixa eu me concentrar aqui, aí parece que eu senti uma coisa muito diferente, não consigo explicar, mas um vento diferente. Um sopro Ah, diferente, né? sim. Aí eu fiquei assim, eu vou ficar aqui comigo, eu vou orar com Deus, eu vou ficar assim, né, só agradecendo. Eu não sabia orar, não sabia. Pra mim, oração era falar coisas bonitas, magnífico, soberano Deus, essas coisas, né? Aí eu, na minha E o humildade, Senhor assim, não quer essa oração. aí o pastor falou assim, olha, crianças, se vocês não sabem orar, começa a dizer glória a Deus, aleluia, essas coisas para começar, né? Ela, Aí eu, lá no meio da oração, aí eu senti assim, aí do nada, comecei a chorar, mas tipo, de alegria, não era um choro de tristeza. não sei como Aí é. eu senti assim um conforto, sabe? Assim, Uma que paz. gostoso de ficar aqui e tal, tudo mais. Aí quando eu voltei pra minha igreja, né, eu falei assim, quero isso de novo. Mas eu achava que era emoção. Depois que eu fui entender que era o Espírito Santo já começando ali. Já estava trabalhando, né? Exatamente. É verdade. O Espírito Santo ele é perfeito, ele é maravilhoso. E são nas pequenas coisas, como você falou, nos pequenos detalhes, na realidade, ele fala conosco. Nas pequenas coisas que nós vivenciamos no decorrer do dia, da nossa vida, a gente percebe o cuidado de Deus para as nossas vidas. Às vezes a nossa carne, ela quer murmurar, ela quer reclamar, muitas vezes ela quer falar muito mais alto, né? Sim. E o Espírito Santo diz, não, calma, vamos resolver, vamos solucionar. Olha, eu tenho um exemplo assim, em casa, minha esposa, ela é perfeita com relação a isso, porque ela descansa mesmo no Senhor. É perfeito. Eu tô ali aflito, tenho Agoniado uma com as dívida, coisas. tenho alguma coisa para fazer, eu tô aflito, ela tá, não, de boa, eu vou falar para ela, ela só diz pra mim, calma. Não te agonia. É mais ou menos assim. Descansa no Senhor, tudo vai se resolver, sabe? E aquilo, há um tempo atrás, isso me irritava. Porque eu sou muito 880, eu quero logo resolver, pronto, acabou. Era como Pedro era, né? Entendeu? Eu já quero logo resolver. Ah, não, vamos resolver. Eu já quero fazer isso. E ela não, ela espera mesmo a provisão do Senhor. E hoje eu vejo que Deus todos os dias me preparava para isso. Quando ela dizia, calma, espera no Senhor, Deus vai resolver. E aquele momento que eu me irritava, o Espírito Santo não se agradava. Hoje eu posso dizer que eu, de fato, espero o máximo possível no Senhor, entendeu? Eu não vou te dizer que eu já mudei 100%, eu ainda sou, Kesma, eu gosto de resolver, entendeu? De chegar, vamos resolver logo isso, entendeu? E assim, mas é o que? A provisão do Senhor é isso, é a gente ser dependente, é a gente saber na realidade que ele vai resolver, mas que a gente tem que confiar mesmo nele, entregar de fato os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. É comunhão. É verdade. E assim, qual foi uma experiência que você pode contar pra gente, que você teve com Deus, que tu falou assim, agora sim, agora eu vou trilhar nesse caminho, eu precisava desse estalo, eu tinha uma casinha lá no Pacoval que meu pai tinha me dado. E eu tinha ido para a igreja, acho que era no culto de meio-dia, eu não recordo muito bem.
E eu vim de lá assim, muito alegre, meu coração muito, muito feliz, muito feliz. E assim, eu não tinha nada em casa nesse dia. Eu lembro benzinho. E eu comecei a louvar dentro do quarto, peguei, saí do quarto e vim para a parte que tinha da cozinha. Eu comecei a adorar. Espírito Santo, essa música. Nossa, eu fui simplesmente, foi uma das experiências que eu tive com Deus mais magníficas, que eu fui arrebatado, que eu simplesmente me deparei caído, acordei, eu estava no meio da cozinha chorando, em prantos, de tanto clamar ao Senhor e louvar o nome do Senhor. Então foi uma experiência assim muito, muito, muito. Eu já tive várias. Eu vou te dizer assim que eu já tive várias experiências. Essa foi que me marca. Sempre que eu lembro de experiência, eu lembro dessa. Entendeu? Porque era um momento que eu estava aflito e o Senhor veio com um aconchego assim no meu espírito, na minha alma, querendo dizer, alma, te aquieta, que eu ainda o adorarei. Te aquieta, não adianta tu querer sair deste corpo, porque eu ainda vou buscar o Senhor, o Espírito, sabe? E aquilo assim foi perfeito. Eu já tive inúmeras experiências com o Senhor, entendeu? Experiências assim do Senhor resolver aquilo que parecia assim, ser muito difícil, De ser impossível, de né? ser impossível. Eu já passei por muita dificuldade. Eu já tive um acidente que eu quebrei minha perna, que ali eu pude ver o cuidado do Senhor com a minha vida, entendeu? Eu já tive coisas assim que eu passei que se eu tivesse só, eu não conseguiria. Mas o Senhor sempre colocou pessoas próximas para dizer assim, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo, confia em mim. Entendeu? Então, é, é, foi o amor de Deus na realidade. O amor de Deus. Eu antes de me converter, antes de eu vir para Cristo, o Senhor por várias vezes me livrou da morte. Várias vezes. Eu lembro de uma vez que a gente foi jogar bola aqui para fora, a gente foi num barquinho pequeno. No meio da Bahia acabou a combustível. Eita. E eu não sei nadar. Meu E Deus. a Bahia tava. E não era num lugar onde era calmo. Era no meio da Bahia. O barco para um lado e para o outro. Entendeu? E esperar o socorro nessa hora. Nossa! Mais de 3, 4 horas de tempo esperando o socorro vir. Todo mundo aflito, angustiado. E eu não tinha Cristo. Estava ali. Mas o meu pai e a minha madrasta, que é a minha mãe Graça, eles oravam e jejuavam quase todos os dias por mim. Todos os dias. Meu pai estava orando no quarto, eu ia lá e chorando, eu batia na porta. Por que você está chorando aí? Não, filho, eu estou orando. Mas eu não tinha Cristo, não conhecia Cristo ainda. Entendeu? E tive muitas, 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 muitas experiências assim de sentir a morte próxima de mim, mas ao mesmo tempo sentir que tinha algo em mim que o Senhor se agradava, que o Senhor que eu tinha um propósito, que tinha um propósito na minha vida, entendeu? Que eu sabia na realidade que eu era escolhido. Minto, eu não sabia que eu era escolhido, mas o Senhor já havia me escolhido. Sim. Entendeu? Tanto é que quando eu fui, que eu aceitei Jesus, eu lembro benzinho, meu pai falou, meu filho, bora pra igreja hoje. Eu disse, pai, bora lá. Bora ver no que vai dar, né? Nossa, lá simplesmente o Senhor falou de uma forma assim, parecia que o culto só estava direcionado para mim. Eu aceitei a Cristo naquele dia, entendeu? Eu aceitei a Cristo e estou até hoje. A nossa fé ela nunca é 100%. Tem momentos que a gente está a fé do tamanho do grão de mostarda, mas tem momentos que o pavio está fumegando, pegando fogo, que quem tu toca vai batizar com o Espírito Santo. Sabe? Verdade. São momentos que nós passamos e são momentos de aprendizado. Esses aprendizados faz que cada um de nós evoluirmos e crescermos mais ainda, entendeu? Porque são momentos que tu passa, que tu percebe quem de fato está do teu lado, quem de fato o Senhor separou para estar do teu lado, quem de fato o que você está fazendo é porque o Senhor permitiu que aquilo acontecesse, entendeu? Então, são processos em nossas vidas que nós temos que entender que é necessário passarmos para que lá na frente a gente cresça como homem, como cidadão, como uma mulher e um homem totalmente firmado na rocha do Senhor Jesus Cristo. Certo. E assim, quando você teve o seu primeiro batismo nas águas,
nas águas. Qual foi a sua sensação naquele momento e poder cear pela primeira vez também? Foi perfeito. O meu batismo foi lá na Madureira. Foi o meu, até o pastor Edson, acho que parece o pastor Edson que estava aí, o Fagner. A gente batizou tudo junto. A gente nem se conhecia muito bem, né, ainda. A gente nem tinha uma amizade mesmo só da igreja. Deus já havia separado a minha Rebeca, né? O meu batismo nas águas, assim, como é que eu posso te dizer? Foi uma experiência, assim, de morte e vida. Porque eu lembro que o pastor ele fala, olha, no batismo você vai morrer para este mundo e vai viver para Cristo. Essa peça que tu tens aqui, ela vai sair no batismo e tu vai nascer de novo. E eu tava naquele início, o que era nascer de novo? Eu ficava me perguntando o que era nascer de novo. Tava igual o Nicodemos, né? Tipo, bacana, poderia eu, Senhor, voltar pro ventre da minha mãe? 65 anos, voltar pro ventre da minha mãe, Nicodemos. E eu ficava assim, eu me indaguei, Senhor, mas o que é nascer de novo? Só que o que era nascer de novo, que eu fui entender, era que aquela criatura que pecava, que errava, a partir daqui para cá, tinha que lutar mais ainda para não errar e para não pecar. Eu deixaria de ser tentado? Eu deixaria o pecado se afastaria de mim? Não, pelo contrário, ficaria até mais forte. Mas eu tinha que lutar justamente contra aquilo, que era uma nova criatura. Porque a ceia mesmo, quando tu vai cear, diz, ó, a palavra lá até diz que nós devemos examinar a nós mesmos, porque se nós somos aptos para cear. Sim. E a minha primeira ceia, assim, foi aguardadíssima. Eu, no culto de Santa Ceia, fiquei ansioso, porque eu queria experimentar daquilo, né? E a minha primeira ceia foi um vinho e o pão que comi naturalmente, porque eu não entendia o significado ainda daquilo, entendeu? Daquele gesto. Quando eu passei a entender o significado daquele gesto, nossa, hoje cear para mim comer o pão, beber o vinho para mim é algo tão nobre, porque se a gente levar nossa mente, remeter nossa mente para a cruz de Cristo, o alto preço que foi pago para que nós pudéssemos cear hoje com liberdade. Sim. Nossa, tu vê com os olhos espirituais o que Cristo sofreu naquela cruz, para que a gente tivesse liberdade de cear ao Senhor. Por isso, assim, quando tu não estiveres bem, te conserta, arruma para te cear, para te estar bem naquele momento, porque é um momento espetacular. Sim. Eu acho que no meu primeiro batismo, assim, nas águas, eu fiquei, assim, muito animada, né? Eu era adolescente, eu tinha uns 11 ou 12 anos, mais ou menos. Aí eu ficava assim, cara, como é que vai ser isso, né? Tipo, eu vou mergulhar, será que eu vou me afogar? Eu fiquei preocupada com tudo, né? Falei, será que eu vou me afogar nessa água e tal? Aí foi até no Templo Central da Assembleia de Deus. Aí eu fui lá, assim, não, bora lá. Aí o pastor teve o curso, né? Aí a gente fez o curso e tal. Aí o pastor perguntou mais uma vez, é isso mesmo que vocês querem? É uma responsabilidade muito grande que vocês estão assumindo. Aí eu falei, não, bora lá. Aí eu sei assim, cara, parece que quando a gente volta é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Uma outra pessoa, tu fica assim, caramba, parece que as pessoas que estavam ali são, sei lá, teus amigos, teus irmãos, assim, como se fosse de sangue, né? E é muito bonito esse laço que a gente tem, porque na Bíblia fala, né, que a gente, a partir do momento que a gente deixa o mundo para trás, né, morre para o mundo e vive para Cristo, a gente se torna mais filhos ainda. Deixa de ser o servo e passa a ser filho. Passa a ser parente. Que loucura, né? Ser parente de Deus. Aí ficava me achando assim, Jesus é meu irmão. Tem que se achar mesmo. E eu ficava assim, nossa. E quando eu tomei o sangue e o vinho, assim, eu não consegui conter a emoção. Mas, assim, na mesma hora que eu tava emocionada por ter participado pela primeira vez, né? Que eu sempre achava bacana, assim. Caramba, deve ser muito legal comer o vinho. Pô. A princípio foi por causa da fome, né? Porque eu ficava comendo ali, eu falei, quero comer. Mas depois que eu fui entender, eu achei muito bonito esse momento, né? Da gente refletir sobre todo o processo que Jesus passou por nós, aquele sofrimento que
a culpa, o pecado, A ele dor, levou né? tudo sobre ele. As dores, as aflições, né? Exatamente. E quando tu para assim para analisar hoje em dia, fala, cara, eu não sou merecedor disso. A graça, né? Só a graça mesmo do Como Senhor. é que pode? Jesus saindo lá do seu conforto, do bem e do melhor, né? Do bem bom, como diz a minha mãe, e vir aqui, não. Falou pro seu pai, falou assim, eu vou lá, já que não tem ninguém que Vou resolver. interceda por eles, eu vou lá. Eu vou lá porque eu sei que eles vão ser fiéis, nem que seja 1%. Eu sei que essas pessoas vão conseguir trilhar esse caminho. Eles só precisam assim, ó. É que nem trabalho de formiga, né? Vem uma carregando uma folha, quando vê já tem as outras ajudando, né? E assim mesmo é a nossa vida cristã. Eu penso assim, É verdade. tipo assim, quando o irmãozinho tá lá, triste, mofino, chegar falando, e aí, meu irmão, como é que você está? Ou aquela pessoa que tem se tornado muito ausente na igreja. E aí, mano, bora sair, bora conversar e Às vezes tal. a gente nem lembra, né? Exato. Ou aquele irmãozinho que tá passando necessidade, assim, e tu vê assim, o que a gente pode fazer? Sabe? Ter o coração sempre disposto a servir, Coração né? solidário, né? E assim, eu acho muito bacana do quanto o nosso Deus é grande, do quanto a misericórdia, a graça dele é sobre as nossas Se não vidas. for, Eu lembro que aconteceu uma situação, né, recente, acho que semana passada, a gente não sabia, uma vizinha nossa, que ela é da igreja, de uma outra igreja, né, e que ela estava passando por dificuldade. Aí eu fiquei assim, porque a gente tem o nosso propósito, o compromisso aqui na igreja com o culto de missões, né, das sextas. Aí eu fiquei assim meio chateada, porque eu já estava olhando com meus olhos assim de humano, né? Aí eu ficava assim, nossa Deus, aí eu até falei pro pessoal de casa assim, falei, a gente levou as cestas, mas ninguém falou nada, não sei o que, vai, bateu desânimo, né? A mamãe falou assim, minha filha, não é bem assim, Deus faz cada coisa no tempo dele e a gente não vai conseguir entender nesse momento como é que ele age. A gente não tem noção de como ele age, a gente só vê acontecendo, né? E quando a gente tomou a decisão de doar as cestas, né, para pessoas próximas da gente, aí a vizinha falou assim pra mamãe, nossa, eu tava pedindo a Deus para que ele mandasse socorro, para que ele mandasse a provisão. E a mamãe chegou com a cesta lá com ela, né? E ela ficou muito feliz. Caramba, eu acabei de orar e Deus já respondeu, né? E o outro foi o meu sobrinho, né? Aí, vovó, fiquei muito feliz de ter recebido. Lá em casa tá bem corrida as coisas e tal. Aí, nossa, e foi muito alegre, sorriso de orelha a orelha, assim. E quando tu vê isso acontecendo, Deus agindo, fica impressionado, né? Verdade. Tipo, assim, cara, tem que parar de murmurar, tem que parar de reclamar das coisas e ser mais grato. Na realidade, Kedma, nós seres humanos, nós gostamos muito de elogios. Sim. Nós gostamos muito de ser aquela batida na cara, parabéns porque tu fez isso. E eu costumo dizer assim que às vezes o Senhor ele não quer que tu receba esse elogio para que não cresça, para que tu não perca o teu foco, o teu objetivo, né? E quando tu tava falando, tu ficou meio triste e tal, na mesma veio sobre mim também, porque por muito tempo eu fazia as coisas e esperava que os homens reconhecessem. Uma vez aquilo eu estava chateadíssima. Não, porque eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Aí a pessoa vai e reconhece o outro, que nem fez, já só pegou o fim, que ainda foi eu que finalizei. Aí eu lembro eu acho que foi, não me lembro que foi que falou para ela, olha, mas acho que foi a Lisbeth, alguém falou para ela, a recompensa vem do Senhor. E eu aprendi com isso, entendeu? E a não esperar aplausos, porque eu sei que o que eu faço é do Senhor. A Bíblia diz que quando tu for dar uma oferta com uma mão, tu não tem que deixar a outra bem para ela não se sentir enciumada, né? Então, faz aquilo de acordo com a vontade do Senhor. E
E Deus se alegra, sabe por quê? Tem muitas pessoas, Kedma, que estão próximas da gente, que uns precisam somente de uma oração, uns estão ali alegres, felizes, mas estão passando necessidade, entendeu? E às vezes o Senhor já está falando contigo, já está falando, mas tu olha pro interno da pessoa e diz, não, Senhor, aquele tá alegre, não está precisando. Mas o Senhor, é esse que está precisando, é esse que o Senhor quer que tu vá lá e dê um abraço, entendeu? Ter um coração solidário hoje, nos nossos dias, é muito difícil. Eu me alegro muito com a vida da tua família. Eu sei que os meus pastores, pastor Neto, pastor Arroz, também se alegram muito, porque o trabalho que vocês fazem, não tem como a gente pagar, não tem como os pastores pagar. Só o Senhor mesmo pode pagar, entendeu? O trabalho que é feito pelos irmãos dentro da igreja, só o Senhor pode pagar, entendeu? Porque o galardão nosso é no céu, é na glória, entendeu? É tu fechar os olhos nessa terra e abrir os teus olhos abraçando o Senhor, abraçando Deus, abraçando nosso grande irmão Jesus Cristo. É esse que é o nosso objetivo, entendeu? Por isso que eu digo que a comunhão é tu buscar incansavelmente ao Senhor, para que quando vem aquele dia que já está nos anais da história, o dia que nós vamos partir, você possa fechar os seus olhos nesta terra e abrir os teus olhos na glória do Senhor. Porque é esse o nosso preço de salvação, é isso que a gente tem que aprender e lutar todos os dias. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Sim. Não adianta eu evangelizar todo mundo e eu perder minha alma. Tá entendendo? Então, primeiramente, te evangeliza tu mesmo. Entendeu? Senhor, onde eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer para eu me aproximar mais de ti? Eu tenho que largar a mão disso aqui? Eu quero estar contigo na glória. E o Senhor vai te falar, entendeu? Quais são as áreas que você tem que mudar na tua vida, que é justamente a partir do momento que você passa a ter uma comunhão de fato com o Senhor, é nesse momento que você vai ter a sabedoria e o discernimento para perceber e para analisar aquilo que te afasta do Senhor, entendeu? Isso são pequenas coisas. Sim. Às vezes são pequenos detalhes que o Senhor diz, ei, lança fora isso, que eu quero te abraçar, mas eu não posso te abraçar tu ainda cometendo esses delitos. Sim. Entendeu? E são coisas, muitas das vezes, pífias, coisas pequenas, que só cabe a nós mudarmos, né? Tirarmos na realidade das nossas vidas. E eu me lembrando dessa situação que eu comentei, né? A minha mãe ainda falou assim, minha filha, tá vendo como são as coisas? Tá vendo como Deus age? A gente tem que entender que o nosso esforço, o nosso trabalho feito para Deus jamais será em vão. Jamais. E, terá um galardão para isso se você se manter firme até o final, fazer como o apóstolo Paulo. Não é uma troca. Exato. Não é uma troca. Muitas vezes a gente pensa que é uma troca, mas Sim. Não é uma troca. O Senhor te designou para fazer, ponto. Não tem nada de ponto em seguida, é ponto final. Ele te designou, vai e faz, ponto. Entendeu? Não é uma troca. Kedma, eu quero que tu abençoe o irmão ali com uma cesta. Tu tem a cesta? Vai e faz. Porque ele não está pedindo para ti, é uma ordenância, entendeu? O cristão, ele tem que estar atento à voz de Deus, porque ele fala, ainda fala nos nossos tempos, ainda fala, ele dá uso aos seus profetas, entendeu? E é isso aí, não é uma troca, é fazer e ponto. Ponto, não tem dizer, tem um ponto de seguida, não, é ponto final, não. Faz, porque o teu galardão é na glória, no céu. É verdade. Então, gente, para finalizar, nosso amigo PC, né, intimamente falando, né, dê suas considerações finais para os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo no momento. Bom, primeiramente, agradeço a Deus por este momento, essa oportunidade, porque eu sei que tudo que o Senhor faz, Ele faz com propósito, Ele tem os seus desígnios, Ele tem as pessoas que vão ouvir, que precisam ouvir, e que vão estar atentos a esse podcast. E as minhas considerações, comunhão com o Senhor é busca diária, é diária, não é mensal, não é semanal, é diária. A busca, a comunhão com o Senhor é como eu falei do apóstolo Paulo, ele sofreu
toda a perseguição do que tinha que sofrer, mas ele se manteve íntegro, reto. Tanto é que quando ele morre, próximo da morte, ele diz: eu vou guardar o que eu tenho de mais importante que o Senhor me deu, que foi a fé. Então a comunhão com Deus é fé, é não ser algo palpável, mas ser algo espiritual, na qual você vai estar sempre atento à voz do Senhor. E esteja atento, porque o Senhor ainda fala. Amém. E é isso, pessoal. Foi um assunto muito lindo, muito maravilhoso de comentar aqui com o Paulo. E eu espero que vocês também se sintam confortáveis em receber essa palavra para a vida de vocês, em fazer uma análise de si mesmos com relação à nossa comunhão com Deus. É difícil, mas jamais será impossível. Basta a gente continuar firme, permanecendo na fé, acreditando que Deus pode todas as coisas. Não importa o caso, não importa o problema, não importa nada. Ele está sempre ali disposto a nos receber de braços abertos. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Curta, deixe seus comentários, deixe indicações de temas para o próximo podcast. E nos acompanhe em nossas redes sociais. Até uma próxima! Fala, galera! Foi mal. Eu tô pensando qual câmera eu vou olhar. Eu vou olhar pra essa do... Tá! Um tema muito... Eu sou uma pessoa convidada muito especial. Uma pessoa... Eu sempre travo nos inícios. Tenho certeza que eu vou colocar nos cortes depois.